Bom, boa tarde, eu sou Viviane Oliveira, sou sócia da prática de Cyber da UI, com foco nos temas de gestão de identidades e acesso. E hoje, aqui no IAM Tech Day, nós vamos conversar um pouco sobre o tema de Passwordless. E para falar disso, eu trouxe alguns convidados super especiais que eu gostaria que eles se apresentassem, né? A primeira delas é a Márcia Tosta. Por favor, Márcia. Olá, Viviane, é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder falar sobre um assunto que está tão importante nesse momento, né? Eu acho que é uma tendência aí, é bom a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu sou Márcia Tosta, gerente executiva de segurança da informação da Petrobras, lidero a frente de segurança da informação e de cibersegurança, e estamos aí junto com todo mundo enfrentando os desafios. Excelente, Márcia. Aqui com a gente também o Douglas Barbosa. Douglas, se puder se apresentar. Tudo bem, pessoal? Eu sou Douglas Barbosa, especialista de Cyber Identity lá da Sec4U. Temos atuado aí junto com os clientes para contribuir na proteção e identidade de clientes, colaboradores. São assuntos salgados, difíceis, mas que a gente atua bastante e a gente pode discutir. Um papo bem interessante com vocês hoje. Excelente. E por fim, não menos importante, o Glauco Sampaio. Olá, Viviane. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Prazer sempre falar com vocês aqui, discutir um assunto interessante e bastante polêmico, a questão de passwordless. Eu sou Glauco Sampaio, eu sou superintendente executivo de segurança, privacidade e prevenção a fraudes na Cielo hoje. Perfeito, Glauco. Bom, então vamos começar a falar, né, do assunto, da nossa pauta aqui, Passwordless, né? O que a gente tem observado, né? Algumas pesquisas dizem, né, que até 2025 a gente vai ter mais de 50% das situações autenticação baseada em Passwordless, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês em relação a isso, né? Então, pegando o primeiro gancho aqui, qual que é a visão de vocês do ponto de vista de comodidade ou usabilidade do usuário e a segurança? Como que a gente consegue, né, equilibrar esses dois aspectos? Bom, vou começar. Eu acredito que a segurança ela não deve jamais ser negligenciada em prol da comodidade. Mas, por outro lado, a experiência do usuário deve sempre ser um fator importante na análise de implantação de soluções ou processos de segurança. Porque ajuda no entendimento de cenários, né? Então, eu acho que para a gente é muito importante conhecer os cenários, alternativas que sejam mais transparentes e intuitivas para os usuários, porém sem abrir mão da segurança necessária. Quando a gente fala em segurança em camada, a gente tem que entender exatamente como as diferentes soluções combinadas atuam tanto na experiência do usuário quanto na mitigação dos riscos de segurança. Pessoalmente, eu acho que esse antagonismo não existe, né? Não é ou segurança ou comodidade. Eu acho que a segurança ela tem que vir acompanhada da comodidade, porque assim o usuário vai adotar o comportamento seguro e as ferramentas de segurança. Se a gente implementar uma solução de segurança que piora a comodidade do usuário ou a experiência do usuário, ele tende a tentar burlar a solução, se colocando em risco. E por isso, quanto mais intuitiva forem as soluções implementadas, mais seguras elas se tornam, pois elas contam com a adoção dos usuários. Então, eu acho que isso aí tem que vir junto, né? Eu acho que não existe mais a possibilidade de se desprezar a experiência do usuário, né? Então, eu acho que isso tem que estar embarcado nas soluções. Excelente. E você trouxe um ponto super interessante, né? Porque se a gente começa a criar camadas bastante complexas, eles vão buscar alguma forma de bypassar, né? Outras formas de executar aquela atividade, chegar no objetivo final sem seguir o processo ou aquilo que foi implementado, né? Glauco, Douglas, querem comentar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário que eu tive que responder essa pergunta e eu juro que eu demorei uns segundos para entender se ela realmente é verdade, né? Um executivo me perguntou assim, cara, mas essa história de passwordless é que eu nunca mais vou precisar usar senha na vida? Não, calma lá, não é bem por aí. Muita calma. Muita calma, acho que o conceito do passwordless precisa ser bem esclarecido em relação à não digitação da sua senha e sim o uso de outros mecanismos para autenticação, como biometria, comportamento, dispositivo, e não que assim, a senha vai desaparecer. Acho que, como a Márcia muito bem colocou, a gente tem que dar mecanismos e formas dos usuários terem uma melhor usabilidade dos sistemas, da forma mais simples e com menos fricção possível, mas não abrindo mão das questões de segurança, né? Hoje em dia, ainda
a grande maioria dos ataques, de fraudes e de problemas nas empresas, eles passam pela questão de autenticação. Reutilização de senha, reutilização de credenciais, ninguém tem uma senha para tudo, a gente reaproveita a senha, não tem milagre, a gente tem tanta senha que você tem que reaproveitar, não tem para onde correr nessa história. Então, o conceito e essa aplicação de um mundo com menos senha do que a gente tem hoje, ele é muito útil e ele é muito bem visto para os usuários. Os usuários veem isso com muito bons olhos. Assim, todo mundo já usa ali o Face ID ou a impressão digital do telefone para desbloquear um aplicativo, para acessar o seu banco, acessar suas informações, que é mais prático. A vida tem que ser mais prática. E nós, profissionais de segurança, temos que nos adaptar a isso. A gente já foi muito chato durante muito tempo e muito contra a usabilidade. Eu acho que hoje em dia as tecnologias que estão aí no mercado nesse segmento, elas proporcionam com que a gente consiga entregar para os usuários alternativas. Se o cara quiser digitar a senha dele toda vez, ele vai digitar, e tem gente que gosta e vai ser assim o resto da vida. Mas você consegue oferecer opções, oferecer alternativas para que o cliente, os usuários, fluam dentro das aplicações, dentro dos sistemas, sem precisar passar pelo aquele negócio complicado e anotar a senha, e coloca a senha no post-it, anota no caderno. A gente dá facilidade, entregar facilidade do ponto de vista da autenticação e autorização dos aplicativos, dos acessos, sem trazer um pênalti muito grande para a usabilidade. Acho que esse ponto é realmente crítico para que a gente consiga ter sucesso, né, nesse assunto que é tão espinhoso, né? Gestão de identidades e acessos nunca é uma coisa legal e fácil, né? A gente tem que tornar ela mais leve e mais fluida. Exato. Eu acho que você tocou num ponto importante também, que é trazer o conceito, né? Eu acho que até para todos que estão nos acompanhando aqui, né? Quando a gente fala de passwordless, é o que você disse, não é acabar com o mecanismo de autenticação, né? É você substituir a tradicional senha, que, né, de muito tempo é o método mais comum, era o método mais barato de você adotar para autenticar, por técnicas mais sofisticadas, né? Por algo que a pessoa seja, por algo que ela possua, outros mecanismos que vão trazer, né, uma facilidade maior para o usuário, como você colocou, né? E daí uma pergunta para todos, vocês acreditam que utilizar senhas enfraquece a segurança na autenticação? Acho que depende muito da situação. Assim, existem sistemas que hoje eles não estão preparados para nenhum outro mecanismo. Ele depende ainda do login e senha. Então, nesse caso, a senha é um fator de segurança muito importante. Agora, quando você consegue transformar a experiência do usuário, a senha, ela não é um problema, ela precisa existir de alguma forma. Como o Glauco comentou, em algum processo, normalmente ela acaba existindo para facilitar, porque a gente está acostumado com isso. Mas eliminar o step, né, de você precisar utilizar a senha no dia a dia, e aí você utilizar algo substituindo a senha, não traz só a questão da usabilidade, que acho que é isso que a Márcia e o Glauco estavam falando, que é muito importante. Acho excepcional a gente trabalhar essa visão da usabilidade, que é isso que traz a adoção, né? Então, se a gente quer que os usuários tratem segurança como algo trivial, a gente tem que colaborar com a adoção da segurança. Isso é essencial. A facilidade é que traz esse recurso. No entanto, quando a gente transforma, né, a gente traz outras situações. Então, o usuário que não lida tanto com a senha, de fato, ele não vai precisar mais trocar a senha, né? Mas quando ele precisar, a gente tem que imaginar que aquele serviço está disponível para ele. Então, tem diversos aspectos de segurança, né, atrelados à convivência da senha com um outro fator de autenticação. Quando você tira essa senha desse algoritmo, né, aí você resolve um outro problema, que ele não vai compartilhar essa senha, como o Glauco falou, ele não vai utilizar a mesma senha que ele usa num outro site, naquele recurso técnico, né? Então facilita, né, a gente trabalhar a segurança, porque a gente elimina uma fraqueza, né, que é o usuário conseguir armazenar adequadamente a senha. Né? Exato. E evita também dele compartilhar, né? A senha, né, historicamente, ela é um elo frágil, né? Ela é mais fácil de ser comprometida, capturada, divulgada, né? Você tira esse componente, de certa forma, você acaba aumentando, né, o nível de segurança do seu ambiente. Márcia, quer comentar alguma coisa em relação a esse ponto? Eu quero sim, Viviane, assim, né? Eu penso que, claro, é melhor usar senha do que não usar nada. A autenticação com senha é muito importante e não pode ser abandonada. Né? Tem um relatório da Verizon que mostra que 81% das violações de dados ocorrem devido a senhas fracas, roubadas ou mal utilizadas.
E de acordo com o Gartner, até 2022, 90% das empresas de médio porte e 60% das empresas globais mudarão para métodos de autenticação sem senha. Então, usar a senha não enfraquece, mas ao usar senhas, somente senhas, perdemos a chance de melhorar a segurança com soluções melhores e mais práticas. Né? O que a gente tem visto muito é que, em alguns cenários, a gente deve ir além da senha, usando autenticação com 2 ou mais fatores, combinando algo que se tenha. Um token, algo que se saiba a senha, e algo que se é a biometria, como já foi falado, né? A autenticação multifator, ela vem para dar mais segurança. Justamente pelo que o Glauco falou, né? A dificuldade de gerenciar senhas, de guardar isso. Então, eu acho que não, ela não enfraquece, porque é melhor a gente usar ela do que não usar nada, porém, existem outras possibilidades de fortalecimento de senha e que devem ser cada vez mais adotadas de acordo com toda a possibilidade e o preparo que a gente tem que fazer para isso, né? Perfeito. E na visão de vocês, né, existem tipos de autenticação passwordless, né? Tem melhores modelos? O que vocês têm visto, tendo de mercado, de experiência própria mesmo, né, na implementação? Vivi, assim, eu fiz um processo na minha carreira muito interessante, que foi a utilização da biometria facial no banco original. A gente foi o primeiro banco digital a fazer uso de biometria facial para autenticação e autorização de transações em substituição ao token. Porque a gente tinha um modelo digital, a gente já tinha a questão da captura da face dentro do processo de abertura de contas. E foi um projeto muito interessante pelo impacto que ele trouxe nos clientes e pelo nível de segurança que ele dá para a instituição, para a operação. Né? Hoje em dia, a biometria facial ela ainda é uma das técnicas mais robustas e de autenticação e que transcende um pouco essa questão do password. É a prova de bala? A gente sabe que não é a prova de bala. Existem tecnologias que não têm o mesmo nível de acuracidade, tem que fazer uma pesquisa muito boa, tem players bons, players ruins, prós e contras em diversas frentes, em termos de custo, de velocidade, mas ela tem um nível de robustez muito bom e ela é uma coisa, hoje em dia, que custa muito caro para você quebrar. Então você tem que ter um dispêndio financeiro muito grande para você conseguir burlar ela e logo ela se torna um nível de segurança muito bom. Você tem N outras formas. Você tem biometria de voz, que tem seus prós e seus contras. Você tem a questão de biometria comportamental, que é muito bacana quando você usa em dispositivos móveis, a questão de como você mexe no telefone, como você normalmente navega, pressão de dedo, é um negócio muito bacana, e ele traz para o passwordless uma coisa espetacular, que o cara parece que não existe nada ali, ele está simplesmente usando e o negócio reconhece que é ele, e também é muito difícil de ser quebrado. E você consegue, juntando esse tipo de tecnologia, essas possibilidades que a gente tem, fazendo uso de um conceito de autenticação adaptativa, muito legal, porque você começa a trabalhar com autenticação baseada no risco daquela pessoa, daquele usuário, daquela transação, daquele momento. Você junta isso com geolocalização, com mais uma série de outros fatores que você tem dentro do seu standard, né, do que você conhece daquela pessoa, daquele usuário, e você consegue unificar aquilo e dar uma experiência tão boa para o cara e tão bacana para a empresa que você reduz o risco da companhia, você dá uma experiência muito bacana para o cliente e com um nível de segurança extremo, você sendo capaz de fazer uso desse leque de opções que a gente tem. Ia ser muito chato se toda vez que você fosse fazer alguma coisa, você pedisse a cara da pessoa, fazer a biometria facial. Mas se você consegue juntar isso com outras frentes, com a própria senha no início, com o uso do token, assim, o uso do token é um negócio super interessante. A gente fez uma pesquisa com usuários para remover aquela ampoletinha de validação do token. Porque é transparente, o cara não precisava ver aquilo. Só de usabilidade falou. E a gente foi pesquisar com os usuários. Os caras acharam assim, mas vocês tiraram, não tem mais token. Eu não estou validando, mas eu estou me sentindo inseguro. Os usuários falaram, então assim, a gente gerou muito hábito com os caras. Então, retirar a senha simplesmente de uma vez por todas é um choque muito grande. A gente tem que usar esses mecanismos, usar o que a gente tem de possibilidade para também dar uma sensação de segurança para outra ponta que ele precisa disso. Sim, excelente.
Douglas, quer compartilhar alguma experiência? Quero. Eu sou um entusiasta muito grande do Passwordless. Eu acho que o grande objetivo, e a gente tem atuado junto com os clientes dentro dessa forma também, é bem o cenário que o Glauco está comentando, né? Mas o principal, acho que aí é a experiência. Então, existem esses tipos, né? O Glauco já deu alguns, tem outros tipos. Né? Por exemplo, você, utilizando o Google, tem aquele que chama, um nome estranho, Push Notification, mas quando você está no aplicativo, ele diz se você está autenticando sim ou não, você dá uma resposta que está vinculada ao seu dispositivo. É uma habilidade legal, mas isso não é fácil para todo mundo, depende da idade das pessoas, depende do produto que você está lidando. Então, acho que está tudo atrelado à questão e aí a gente volta para a primeira pergunta, né? Comodidade com segurança é usabilidade mais segurança. Não é que a gente não possa dar segurança, acho que o Glauco falou muito bem com isso, é a questão de como a gente aplica a segurança naquela necessidade de negócio que a gente tem. Né? Então, existem algumas formas simples de você utilizar, por exemplo, Magic Link, né, que o pessoal faz, manda um e-mail com uma autenticação a partir de um link, mas tem que mandar para um e-mail, você tem que estar no celular, não é tão intuitivo muitas vezes, né, mas depende do cenário. Você usa um USB para, de repente, conectar num outro dispositivo, isso funciona com um desktop de trabalho, mas não para o seu dia a dia, né, para você trabalhar. Então, acho que esse é o aspecto principal que a gente enxerga, né? A questão do passwordless, de fato, só funciona quando tem essa visão que o Glauco está passando. Por exemplo, você até pode remover, mas o usuário precisa sentir de alguma forma que ele está protegido, né? E ter percepção da proteção também. E esse trabalho que eles fizeram é muito legal, muito importante, porque isso ajuda a facilitar a adoção da segurança também. Sim. Eu acho que passa um pouco pelo que você falou, né, Douglas, de avaliar também o que faz mais sentido dentro do teu contexto de negócio, de avaliar suas aplicações, né, quais são os recursos que você tem disponível, o que é mais fácil para o seu usuário final, né? Tem alguns elementos nessa jornada de implementação, né? Exato. E daí já entra até no próximo tópico aqui nosso, né? Quais são os recursos que eu preciso para implementar, né, uma estratégia de passwordless? Bom, eu acho que é uma jornada, né? É uma jornada que ela deve ser trilhada com cuidado, né? Na minha visão, o primeiro passo é introduzir alternativas, né, para autenticação com senha, por exemplo, biometria, PIN para verificar a identidade, ou se autenticar no teu dispositivo, né, um computador ou um telefone, e depois conduzir essa jornada de substituição dos cenários de solicitações de login e senha, né? Então, devagarinho, a gente vai substituindo. Eu acho que tem que começar em paralelo, e depois, conforme isso for sendo bem recebido pelos usuários, a gente consegue avançar, né? E um cuidado essencial com a arquitetura de autenticação, né? Tem que ser compatível com o uso de um Identify Provider, para que a gente tenha realmente a garantia, e permite que a gente vá evoluindo com a validação de autenticação centralizada, né? Sim. E um outro benefício é que eu acho que todo mundo, depois que o pessoal se acostumar, vai gostar muito de fazer a autenticação uma vez só, né? Sem dúvida. Glauco, quer comentar alguma coisa, Douglas, em relação a esse processo de implantação? Eu acho que é isso, né? Assim, a gente já comentou a questão do acesso centralizado, né? Então, o fato de você centralizar traz uma experiência muito interessante para o usuário, né? Ele tem diversos recursos, mas ele só precisa se autenticar uma vez, né? Traz uma visão muito interessante, mas por baixo dos panos ali tem uma série de recursos de segurança que precisam ser aplicados, né? Por isso que é realmente uma jornada. Acho que está muito acertado essa visão. Remover a senha completamente é complexo, é o ponto que a gente está colocando aqui, mas você pode colocar nos pontos principais, né, essa visão. Então, você pode trazer essa usabilidade, buscar os pontos que são mais sensíveis, trabalhar primeiro esses pontos aí para trazer um resultado mais rápido, fazer pilotos, tudo isso é importante. Acho que é bem acertado essa visão. Só complementando, eu acho que o choque cultural, como eu falei anteriormente, ele é muito importante para ser considerado dentro dessa estratégia. Acho que você tem que trabalhar ela aos poucos, sem agredir o tanto de cultura que a gente ficou falando sobre senha como profissional de segurança durante muito tempo para os usuários. Verdade. E sobre os controles e a preocupação que ele tem. E a gente vir logo com uma mudança muito radical pode trazer um problema de cultura
porque a gente não vai conseguir virar tudo de uma vez só para passwordless. Um pedaço vai ficar com, um pedaço vai ficar sem, e aí como é que vai ficar o cara, ele vai se descuidar em relação ao outro que não é tão robusto do ponto de vista de segurança com a questão de mecanismos de autenticação adicional. A gente tem que ter um cuidado muito grande com essa frente, entender qual é o perfil e qual que é a característica dos nossos usuários, né, dos nossos clientes. Assim, eu tive experiências muito complexas com a questão de biometria facial, dos seres humanos não conseguirem saber o que é direita e esquerda. Vira a cabeça para a direita, o cara vira, dá vontade de falar, é a outra direita, o cara vira para o outro lado. Porque, assim, e é um algoritmo ali por trás, que os caras viram para o lado errado, ele não vai entender, até por uma questão de segurança. Então, você tem que conseguir saber o público para aquilo, pensar muito bem como você vai usar, porque depende de luminosidade, a biometria, depende de alguma outra coisa, a câmera do celular do cara pode estar com problema, aí você vai para a biometria de voz, você tem outras nuances, outras particularidades. O Douglas muito bem falou sobre a questão dos links mágicos, SMS, e-mail token, mas e se não chega? Como é que fica? Você começa a gerar muitas possibilidades, podem gerar muitos problemas também. E aí você tem que voltar de novo para a questão de entender como é que é o seu usuário, entender qual que é o modus operandi dele, qual é a característica, qual é o público que você está querendo atingir, para desenhar uma melhor experiência para ele. O objetivo é sempre buscar a melhor experiência sem perder o nível de segurança atual e, pelo contrário, trazer um nível de segurança maior. Mas também você não pode ir para o céu, porque no primeiro passo o muro fica muito grande, você vai causar uma ruptura de cultura, uma ruptura de operação, vai trazer uma complexidade muito maior. Então a gente tem que entender, acho que o principal ponto que eu colocaria de atenção para uma iniciativa de passwords é entender seu público e definir uma jornada para isso. Não é um turnkey, é um caminho que tem que ser perseguido. E qualquer projeto, né, dessa magnitude, né, de transformação tecnológica, precisa trabalhar realmente essa questão, né, da cultural, né, como que eu vou trabalhar, né, as minhas pessoas, levar os conceitos. E é complexo, principalmente quando você tem um volume de usuários muito grande, um volume de aplicações bastante heterogêneas, né? Garantir que todos vão conseguir absorver o mesmo método, os mesmos protocolos, enfim, não é simples, né? Bom, dentro aqui do nosso contexto, para a gente fechar, né, na visão de vocês, a autenticação de versão sem senha, ela é alcançável? É algo que vai ocorrer nesses prazos que algumas pesquisas trazem? Ou é algo a perder de vista? Eu acho que só quem já fez um projeto de gestão de identidade sabe que essa brincadeira não é simples. É árdua, né? É árdua. E cada vez que eu olho essas pesquisas falando que em 2 e 3 anos vai ser isso aí, eu dou vontade de chorar e falar, esses caras podiam sentar um pouco na nossa cadeira e ver a vida como ela é um pouquinho no dia a dia, né? Assim, eu sou meio cético em relação a isso, Vivi. Eu acho que para quem está nascendo agora, startups, empresas, é um caminho. Talvez esse cara já consiga nascer com um conceito disso e fazer com que a vida se torne passwordless para todos os seus usuários. Para nós que estamos aqui com um legado nas costas, eu e a Márcia aqui representando os clientes de muitos e muitos anos, muitos e muitos sistemas que precisam ser integrados e qualquer outra coisa nesse sentido, vai ser uma jornada muito grande e tem que ser avaliadas as questões relacionadas a custo, a dificuldade que você vai ter que mexer nos sistemas, mexer nas plataformas, muito desenvolvimento interno, muita customização, que talvez a experiência de passwordless não justifique. Putz, legal, vamos fazer um passwordless para os desktops, para os notebooks das pessoas, para alguns outros sistemas, vamos fazer que daqui nasçam as coisas já mais nesse sentido. Eu acho que é um caminho, mas mexer com o legado é sempre traumático e numa linha de autenticação que já é difícil. Já foi muito difícil durante muito tempo você conseguir esse cara autenticar no AD, né? Assim, usar o usuário em cima do AD já foi uma vitória para muita gente. Fazer single sign-on, então, putz, quase um milagre. Agora, passwordless, não dá vontade de chorar, né? Sem dúvida. Foi tão difícil fazer eles trocarem as senhas, colocar senha complexa, né? Não anotar no papelzinho, né? Não anotar, senha trocar a cada 45 dias, a gente já quer, nosso pescoço já tá a prêmio por causa disso, agora mexer com esse brinquedo de novo. Tem muita cautela. Você, Márcia, o que você pensa em relação a isso?
Super concordo com todas as colocações que o Glauco fez, eu acho que é isso mesmo, é uma coisa muito complexa. E a gente ainda tem hoje, se a gente for olhar para a realidade hoje, né, algumas dificuldades, não são todos os notebooks que têm leitor biométrico, então a gente ainda tem muita fronteira para cruzar para poder fazer com que tudo isso funcione. Temos que treinar muito usuário, o Glauco e o Douglas falaram bastante, a gente tem um problema cultural ainda, que a gente tem que ensinar para as pessoas. Eu acho que isso ainda está muito distante da nossa realidade e os legados vão durar muito tempo ainda, né? E o investimento não vai valer a pena, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que a tendência é aumentar para tudo que é novo, né? Porque eu acho que a gente costuma trabalhar assim, estanca de agora em diante, né? Então daqui em diante nasce, ok. Daí depois, muitas coisas vão morrendo e já automaticamente vão sendo substituídas pelo novo, e outras que necessitem, você vai fazer uma análise pontual e fazer um estudo de viabilidade, né, para ver se vale a pena ou não. Então, eu acho que ainda demora. Eu acho que isso pode ser para um futuro, mas é um futuro a mais longo prazo do que a gente consiga visualizar por agora. É a minha visão, Vivi. Perfeito. Você, Douglas, compartilha das... Em partes, eu acho um ponto só que eu não concordo tanto assim, é a questão, eu separo em dois problemas, né? Eu acho que essa visão de negócio está perfeito, né? Eu acho que a parte técnica já existem recursos no mercado, não são muitos, mas existem recursos no mercado que dão essa capacidade. O problema não é técnico, o problema é a questão da cultura e do negócio. A gente não pode pensar na segurança só implementar um recurso técnico e colocar para funcionar. Acho que não é esse o caminho. O que a gente costuma trabalhar junto com os clientes é justamente essa visão. Né? Como é que a gente consegue alcançar esse resultado? Né? Qual é o roadmap? Né? O caminho que o Glauco colocou. Qual é o roadmap? O que é que a gente vai trabalhar primeiro? A Márcia comentou também a questão não só da cultura, mas a questão da gente tomar um certo cuidado para a gente não dar um passo maior do que a perna. Tudo isso é uma questão de abordagem. E por que a gente vai para o passwordless? Acho que esse é o principal quesito. Né? A gente ir porque todo mundo está indo, não sei se é o caminho. O caminho talvez é o porquê. É onde ele adiciona valor àquilo que a gente vende. Né? Vocês, como clientes, têm produtos aí na internet, vocês estão trabalhando está todo mundo conectado. Então, a gente precisa entender o que isso contribui para o negócio de fato, né? Que valor que traz. Acho que é esse o ponto principal. Quando o mercado acordar para isso, entender essa necessidade, né, para cada segmento, cada área que achar que isso é um momento certo e importante, o mercado acaba se movimentando para chegar nesse mesmo resultado. A gente já tem muitos projetos em relação a isso, então a gente vem fazendo implementações nesse sentido, que são muito importantes, mas o Glauco colocou bem, são muito mais fintechs, porque elas já nascem, né, com essas relações. Outras empresas também, empresas já de caminho longo de mercado, também acontece, mas também depende do segmento de mercado. Acho que o ponto é entender qual é a solução de passwordless para cada público, entender qual a necessidade de negócio é tratada e o que é de segurança que a gente trabalha. A gente sabe que é identidade, mas qual é o problema de fato que a gente quer resolver? Além de trazer usabilidade, além de trazer tudo aquilo que está embarcado no valor da solução passwordless. Né? Então, acho que esse é um ponto que eu achei importante a gente colocar também. Você tocou num ponto interessante, né? Que a gente tem um ROI para justificar de várias formas, né? Tem que ter um ROI financeiro, tem um ROI do ponto de vista de segurança, do ponto de vista da experiência do usuário, que é algo que hoje está na pauta, né? Você não pode fazer nenhuma ação que você vá piorar, né, a experiência do seu cliente, do seu usuário final, do seu colaborador, né? Não, perfeito. Bom, acho que eu só gostaria de agradecer vocês pelo tempo, por trocar as experiências, né? Eu acho que nessa sessão a gente pôde falar um pouco, né, do que é o passwordless, desmistificar, que a gente não está falando de acabar com as senhas e sim substituir por outros métodos de autenticação, que é uma jornada que ela começa devagarinho, né? Tende a gente cada vez mais as empresas a adotarem, mas como a gente colocou anteriormente, tem várias etapas a serem percorridas. Uma delas é pensar, né? Tem todo um legado, todo um passado que preciso tratar. Como que eu vou tratar isso, né? E sem dúvida nenhuma trabalhar nos usuários, né? Que eles têm que absorver esse novo conceito também e se tornar usuário daquilo que a gente está propondo do ponto de vista de tecnologia, né? Tem que ter uma adesão boa e forte, né, e por parte deles. Né? Então, só agradecer. Eu gostaria que vocês também dessem uma palavrinha final, Márcia. Bom, super agradeço, foi um prazer conversar, essa discussão foi muito legal, é sempre muito bom a gente falar
sobre segurança, tendências e o que escutar os nossos colegas, o que a gente está vislumbrando aí pela frente. Eu gostaria de deixar uma mensagem. Eu acho que uma coisa que a gente nunca, como profissionais de segurança, nunca vai deixar de ter que cuidar muito é a conscientização de usuários, né? Cada vez capacitando mais as pessoas e fazendo com que eles entendam o porquê que eles estão fazendo e o que deve ser feito. Então, eu acho que isso vai nos acompanhar há muito tempo para que a gente consiga realmente fazer com que segurança entre no DNA de todas as pessoas, né? Muito obrigada. Obrigada. Glauco. Agradecer aí a oportunidade, bater um papo legal, sempre trocar essas ideias com vocês e deixar... Acho que eu não sou contra o password, apesar de parecer muitas vezes. É um caminho que todo mundo vai ter que trilhar, vai ter que ser adotado, mas, como eu falei, com muita cautela, muito conhecimento sobre onde você está metendo a tecnologia, o que você está colocando. O Douglas falou muito bem sobre a questão da importância dos processos, de entender o porquê das coisas e não sair fazendo tecnologia por tecnologia. A tecnologia hoje em dia é top. Ela faz exatamente o que a gente precisa, só que se a gente não souber o que fazer com ela, a gente vai fazer cagada. Então, fiquem atentos com essas dicas aí, com esses pontos, e vamos em frente. Acho que é uma jornada que todo mundo vai ter que encarar mais hora ou menos hora. Sem dúvida. Douglas? Eu adorei esse bate-papo aqui com a Márcia, com o Glauco, com a Viviane. Foi excepcional bater esse papo com vocês. Eu gostei bastante. Acho que é importante a gente tocar na ferida, né? São os assuntos difíceis, né? Mas eu tenho uma visão que sou muito otimista com algumas coisas de tecnologia, porque eu acho que às vezes a gente não percebe acontecendo, né? E eu acho que isso está acontecendo com o password assim. Eu não sei dizer quanto tempo, eu também acho que pode demorar mais tempo do que as estimativas aí. Mas se a gente lembra lá no passado, quando a gente utilizava o telefone, bom, acho que vocês são todos muito jovens, vocês talvez não lembrem, mas o telefone celular era só um telefone. E aí, de repente, uma pessoa teve uma ideia mirabolante, assim, uma sacada que ninguém teve, e aquilo tornou uma realidade. Isso já existe, não é inovador, mas não é tanto assim, já é commodity. Muitas experiências a gente tem dessa forma. Mas eu acho que se o mercado entender a facilidade que isso traz, outros valores, e conseguir alcançar esse resultado, isso vai ser muito positivo para todo mundo. Existem muitos recursos de segurança, com o Glauco, a Márcia colocou vários exemplos aqui, são excepcionais. Acho que a gente só tomando atenção a isso, a gente alcança o passwordless talvez em menos tempo, mas não tão rápido assim. Excelente. Então, muito obrigada a todos pela presença, pela participação, e até breve, né? Até logo.